Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada neste programa de hoje o jornalista e repórter da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Jorge Guerreiro, a gente respeitando aqui devidamente o distanciamento indicado nesse momento de pandemia. E o nosso convidado do programa de hoje é engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura da capital amazonense, Edson Júnior. Edson, muito obrigado pela presença aqui no programa Entrevista Coletiva. Uma boa noite para você. Boa noite. Estamos aí para esclarecer e para passar para a população algumas das nossas atividades diárias aí da Secretaria de Obras. Então, Edson, vamos começar justamente falando um pouco das suas atribuições, quem é o Edson Júnior, né, para saber o que a gente vai falar um pouco aqui durante esses 30 minutos de entrevista coletiva. O assunto principalmente aqui são obras, são as intervenções de infraestrutura, melhoria aqui da capital. Bom, eu sou Edson, sou engenheiro civil da Seminf e a gente está seguindo as determinações do prefeito e consequentemente, as demandas do secretário Kelton para a gente fazer dar essa nova cara para a cidade de Manaus aí com essas obras de infraestrutura viárias. Né? E dentro da sua função, você responde por obras que ocorrem em todo o perímetro da capital? Sim, a gente está atuando aí nessas obras, dando celeridade no processo e resolvendo todas as situações que a gente precisa para que as obras sejam entregues perfeitamente para a população. Onde é que está o maior foco nesse momento, Edson? Nesse momento, o nosso foco de atuação hoje está na infraestrutura viária, né? Trazer para a cidade uma nova mobilidade, mostrar que Manaus tem capacidade, que nós temos capacidade, que Manaus não é apenas uma cidade em desenvolvimento, nós já somos uma cidade bem desenvolvida. Então, a gente precisa trazer essa infraestrutura para a nossa cidade. Agora, Edson, você falou de mobilidade urbana, a gente vê aí na cidade de Manaus várias obras, principalmente uma que foi entregue agora nessas últimas semanas, que foi o Complexo Viário Roberto Campos ali na Constantino Neri. Outras obras como essa também serão entregues aqui na capital, principalmente na Zona Norte. Tem um prazo de entrega para a obra ali do Manoa, por exemplo? Então, a obra da Constantino Neri foi entregue num prazo bem curto, né? A gente está falando aí de 15 meses de obra, um complexo viário, o maior complexo viário que o prefeito Arthur trouxe para a cidade. E hoje a gente tá em obra com o Manoa, né? Com o complexo viário no Manoa, que também seria um viaduto. E juntando-se a isso, a gente tem as 3 estações de transferência, que são a estação de transferência da Arena, a do Santos Dumont e a do Parque das Nações, que também é ali na Max Teixeira, né, que acaba coincidindo com a melhoria que vai vir junto com o viaduto do Manoa. Perdão, Jorge. Pois não. Quando se fala em grandes obras aqui em Manaus, e por nossa sazonalidade, questão de tempo, a gente sempre trabalha com um cronograma para manter essas obras no período do verão amazônico. Como foi o desafio, por exemplo, nessa obra de entrega em menos de 15 meses lá na Constantino Neri, para trabalhar durante o período de chuvas aqui na região, por exemplo? Então, esse foi um planejamento bem grande, né? Nós tivemos uma situação, um desafio, na verdade. Foi um desafio e nós tivemos que enfrentar. E batemos e rebatemos muito com o planejamento e que nada poderia dar errado, porque se alguma coisa falhasse, com certeza iria atrapalhar o prazo da obra, né? Uhum. Então, a gente enfrentou aí, inclusive enfrentamos... Hoje já existem tecnologias que, por exemplo, que ajudam, o Amazonas já dispõe, a capital já dispõe disso, para que a gente, quando ouvir novamente um discurso parecido, dizer, mas é porque agora é o período de chuva, a obra agora não dá, espera metade do ano para o final do ano. Sim, mas infelizmente a chuva ainda atrapalha, né? A gente não tem como não dizer que a chuva não atrapalha. O que a gente tem qual é o nosso planejamento? De a partir do momento que a gente passa pelo período da chuva, então a gente faz tudo aquilo
que teoricamente a chuva não atrapalharia, né? Aquilo que a gente pode avançar durante o período da chuva. Então essa foi a ideia, e é a ideia que a gente tem que fazer, né? Porque essa nossa sazonalidade não permite que a gente faça situações, demandas durante o período da chuva. E então, obra com trincheira ainda, né? Imagino que em uma chuva de grandes, de muita água, como a gente acompanha aqui, teve esse ano, pode inundar, e aí tem um trabalho ainda maior para manter o cronograma, né? Sim, a chuva é uma obra do tamanho do complexo viário, o ministro Roberto Campos, a gente não pode vacilar, a gente não pode deixar de executar cada parte do planejamento, né? Aquilo que foi planejado precisa ser executado justamente por conta dessa necessidade e dessa sazonalidade que nós sofremos aqui. Agora, Edson, a Secretaria Municipal de Infraestrutura também conta com outras ações, não só na questão da mobilidade urbana, mas a gente pode falar também da drenagem de igarapés. Pelo menos 5 bairros aqui da capital estão recebendo aí esse trabalho de drenagem de igarapés aqui na cidade. Como é que a CEMIF está trabalhando, a frente de atuação, quantas equipes? Então, aliado a isso, nós hoje temos na cidade de Manaus, nós temos 16 distritos que a gente chama de divisão distrital de obras, né? Esses distritos eles estão capacitados para atender a população com serviços de drenagem, de recuperação, de meio-fio, né? de drenagem profunda, que são serviços que teoricamente não aparecem, né? E esse serviço de dragagem de igarapé é um serviço que é contínuo. Ele não para devido à grande quantidade de igarapé que nós temos na cidade e principalmente da população jogando lixo no igarapé. Tem uma parceria aí da CEMUSP também com a CEMIF nessa ação de prevenção também, agora no período de chuvas que passou, também a época de sol aqui na capital amazonense, mas para que a população evite de ficar jogando lixo também. Tem essa parceria com a CEMIF e a CEMUSP? Isso, na verdade, é uma parceria já constante de muitos anos, né? A gente vem tentando mostrar para a população o quão danoso é você jogar lixo no igarapé, porque aí você tem várias situações relacionadas a isso, né? Que a gente pode citar aqui, entupimento, além do mal para a própria população, né? Trabalho de conscientização. Então, né? Esse trabalho de conscientização é um trabalho que não para, é um trabalho contínuo. É um trabalho que a gente não pode parar. Hoje, qual é a maior demanda da população quando procura a Secretaria Municipal de Infraestrutura? Olha, hoje a gente tem atendido bastante a população no sentido com o nosso programa de requalificação viária, que a gente está falando do Requalifica. Tá? Então, a população tem solicitado muito que as vias dos bairros sejam recapeadas, sejam recuperadas. E hoje a gente está rodando com 4 frentes de obra, com 5 frentes de obra, né? 4 no Requalifica 4 e as do Requalifica 5. Temos mais 2 em licitação, andando em licitação, tudo para recuperação viária dos bairros, né? Como é que é feita a diferenciação para saber quando é que a intervenção ali naquela determinada comunidade vai ser com uma obra de tapa-buraco ou vai ser uma obra com realmente uma pavimentação nova naquele local? Como é que é feita essa diferença ou isso vem já por demanda, de repente, do distrito de obra, da própria população? Então, a gente usa como critério, primeiramente, aquilo que vai trazer o maior benefício para a população, né? A princípio, a ideia era fazer todas as vias onde a gente possa ter transporte coletivo atuando, ou as ruas que o transporte coletivo passa, né? Que seria uma forma de dar celeridade e uma forma de fazer com que diminua a perca de tempo no trajeto. O tempo de percurso seja menor. Tá? Então, a princípio, essa seria a ideia básica. Como a gente viu
que foi um sucesso, que foi foi bem recebido pela população, a gente passou a acrescentar vias, né? Então, primeiro a gente tratava de vias principais, agora a gente já está pegando as principais e secundárias, e se porventura a gente conseguir, porque a gente não consegue fazer tudo o que precisa, mas consegue fazer tudo o que pode, o que nós podemos. Então, se a gente conseguir, a ideia é a gente também passar a pegar vias arteriais, vias que não são tratadas como as principais. Isso tem uma explicação. Durante muito tempo, a gente aqui, como jornalista, recebe muita demanda da população com relação a esses problemas de comunidade, problema de buraco nas ruas, né, de infraestrutura, falta de calçada. E o que a gente ouvia bastante era com relação ainda lembrando lá de 2014, na época da Copa, só fazem na área aí que vai receber os turistas, chamado quadrilátero da Copa, que foi muito falado desde o início da indicação que iriam ter os jogos aqui. E durante muito tempo também com as reclamações, só nas principais, e agora esses programas entrando realmente nas comunidades, e aí, como você disse, dando então uma prioridade onde passam os ônibus, e aí até seguir para as outras ruas. Mas quem então está nessas arteriais pode ter, na esperança então de que pode ter sua rua recuperada, e aí quem é que eu procuro, por exemplo, minha rua está muito ruim. Eu vou direto à Seminf, vou no meu distrito de obra, existem canais digitais, por exemplo, para que eu possa procurar e solicitar uma manutenção lá na minha localidade? Sim, seriam essas três demandas, né? A gente tem canal digital, que é o @seminfmanaus no Instagram, você pode mandar lá, de repente mandar um direct e com certeza você vai ter a resposta, né? Solicitar junto ao Distrito de Obras, que eu citei aqui que somos 16, né? Ou, nesse momento, a gente não está recebendo, devido a essa situação que estamos enfrentando, aí a pandemia, a gente acaba ainda não estamos recebendo a demanda presencial dentro da secretaria, tá? Mas ficam os dois canais. A ideia do distrito, a população procurar o distrito, procurar informações, e o distrito repassaria para a secretaria, ou o Instagram da própria Seminf, né? Seminf Manaus, lá você consegue ter um canal direto. Perfeito. Edson Andrade Júnior, ele é engenheiro da Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Aqui na entrevista coletiva a gente faz um breve intervalo e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo um engenheiro lá da Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui da capital amazonense, Edson Andrade Júnior. Também recebendo aqui na bancada o jornalista Jorge Guerreiro, fazendo as perguntas. Jorge. Ok. Edson, quando se trata de obra de infraestrutura na capital amazonense, quando que a Seminf ela destaca o que é necessário ser apenas um tapa-buraco ou um recapeamento naquela via total? Então, o interessante para nós sempre é a gente fazer o recapeamento total, né? Mas infelizmente a gente não consegue, não é que a gente não queira. Então, como eu citei, a gente tenta dar prioridade naquela ideia de que a população vai ser mais bem atendida, né? Como eu falei do transporte coletivo, são as vias do transporte coletivo para evitar que se perca mais tempo, e até o próprio acidente, né? O próprio acidente de um ônibus parar ou de um ônibus quebrar por conta de um buraco, e que a população não perca o tempo nesse trajeto. Então, esse é o princípio, digamos, do levantamento, né? No caso do transporte coletivo, é preciso também que as vias, né, estejam de acordo ali com as necessidades, né, para melhorar também, inclusive, o transporte coletivo. Logo, a primeira pergunta que eu lhe fiz, uma das primeiras perguntas, foi sobre o foco da Secretaria nesse momento, e se falou que é nas obras relacionadas realmente à mobilidade urbana. A gente citou rapidamente, falou da questão lá da obra do Manoa. A gente já percebe também obras de intervenção que já mudam um pouco o trânsito ali na Avenida Santos Dumont,
na frente da Arena da Amazônia. Pode deixar mais claro assim, para a gente o que vai ser feito, né? Como é que aquelas obras lá vão trazer de retorno, o que vai trazer de retorno para a população? Bom, essas obras elas são tratadas por nós como estação de transferência, tá? Então você falou ali da frente da Arena da Amazônia, a gente está falando da obra da estação de transferência da Arena, né? Que seria o ponto de... Seriam os novos terminais? Os novos terminais. Nova nomenclatura para os terminais, agora mais moderno, a exemplo que tem lá na plataforma da Constantino Nery. Isso, a ideia é a mesma ideia da plataforma que foi criada no complexo viário da Constantino Nery, tá? Sim. Então, hoje nós temos em andamento, são 3 obras, que é a estação de transferência da Arena, a estação de transferência do Santos Dumont, que é bem na frente do conjunto Santos Dumont, e também temos a estação de transferência do Parque das Nações, que é bem em frente, a Max Teixeira, bem em frente à entrada do Parque das Nações, tá? Junto com isso, nós temos a construção, está já em andamento a construção do Terminal 6, do T6. A gente tem a reforma do T3, tá? A gente tem a reforma do T4, do T1, que está para iniciar. E o Terminal 1, desculpa atrapalhar teu raciocínio, mas surgiram algumas críticas, alguns questionamentos com relação a valor lá no T1, 10 milhões de reais para derrubar o T1. Na verdade, esse valor contempla não só a derrubada, mas como a reconstrução do terminal. Sim, o projeto é esse, é a gente fazer um terminal novo, tá? Então vai haver a demolição do que hoje está lá e vamos fazer um terminal novo para a população. Perfeito. Ali, naquela obra em frente à Arena Amadeu Teixeira, vai ser uma estação praticamente igual à que tem agora no Roberto Campos? Sim, com os mesmos conceitos do Roberto Campos. Tem alguma passagem de nível ali de quem sai da Lores Crodovil para a Constantino Nery, na frente da Arena Amadeu Teixeira, por exemplo? Aquela área ali vai ter alguma... Não vai ter a passagem de nível, mas, por exemplo, se você vem no sentido centro-bairro, hoje a gente já está em andamento uma alça que vai ser criado para separar o fluxo dos veículos do transporte coletivo, tá? Então, quem vier ali não vai parar, ele vai continuar o fluxo e o ônibus vai acessar a estação de transferência por uma entrada própria. Agora, entrando numa outra frente da Seminf, por exemplo, temos obras de canalização também, né? A gente já falou de drenagem de igarapés no bairro Mundo Novo, ali na comunidade Mundo Novo, na zona norte de Manaus. Está tendo também, mais de 10 servidores estão atuando ali também para obra de canalização. Como é que acontece esse tipo de estudo na engenharia da Seminf? Então, como falei, como citei, a gente tem 16 distritos de obra, né, 16 divisões distrital que a gente conhece, que são os distritos de obra que tratam vamos dizer assim, eles têm a própria competência, né? Então eles têm esse conhecimento e identificam a área que precisam atuar de emergência ou precisam atuar direto, né? Então a gente tem uma equipe dentro dos distritos que são capacitadas para identificar isso. Lógico que cada situação é uma situação. Tem situações que a gente não, por exemplo, eu posso falar para você que eu não tenho tal conhecimento, mas que a pessoa que está responsável lá pelo distrito tem o conhecimento e sabe como executar o serviço. Entendeu? Todas essas obras, por exemplo, que a gente citou aqui, elas estão com previsão para término nesse ano ainda, dentro da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto? Sim, todas essas obras que a gente citou aqui, a previsão é de entrega ainda este ano para a nossa cidade, né? Para ficar o legado na nossa cidade da gestão do prefeito Arthur. A gente citou aqui algumas obras que, por onde a gente passa, já consegue ver alguma intervenção ali. Existe alguma coisa que está, de repente, por ser anunciado ainda, alguma frente que não é visível ainda, mas que vocês estão na programação para atuar e entregar para a população? Então, assim, a gente tem o projeto Requalifica, que ainda está em licitação, né? Que a gente tem aí, provavelmente, mais 5 frentes de serviço. Tem a frente de serviço dos terminais,
se não me falha a memória, é o T4 e o T5 que já estão em licitação. Né? O T6 já está em andamento, o T1 também já está prestes a iniciar a obra. E esse é a nossa pegada. A nossa pegada vai até o final do ano, Você sem falou em perder tempo. licitação e me lembrou de custo. Nessa obra, lá no Complexo Viário Ministro Roberto Campos, na Constantino Neri, foi muito falado também durante essa semana após a entrega de uma entrada que seria ali uma forma de ter beneficiado uma empresa privada. Né? Existe uma loja de material de construção com uma entrada particular dentro do complexo. Como é que foi feita aquela situação ali? Existiu algum tipo de ônus, de custo para a Prefeitura de Manaus? Ou seja, o dinheiro do contribuinte foi aplicado ali em uma obra para favorecer uma empresa privada? Essa alça que tanto foi citada aí durante a semana, foi um contrato afirmado entre a empresa ganhadora do certame e a loja de material de construção. Tá? Eles fizeram um contrato, fizeram um acordo e, inclusive, isso não gerou ônus nenhum para a Prefeitura. Tá? Isso a gente não tem... Isso não faz parte do nosso contrato com a empresa vencedora do certame. Isso foi um contrato firmado entre eles. Mas foi algum tipo de surpresa para a Prefeitura? Estava sempre acompanhado e por não ter custo, não teve nenhum problema? Foi acompanhado, tá? Inclusive, situações que lá existiam foram retiradas do contrato. Foram retiradas do contrato da vencedora do certame. Tá? E como ela teve o contrato lá, foi a loja de material de construção que fez o importante é a gente ficar sabendo que não houve custo para a Prefeitura, né? Porque quando você vê uma obra pública, né? Você imagina que o recurso todo empregado ali foi o recurso da Prefeitura, né? Mas, por exemplo, a responsável pela obra, existe uma empresa contratada, não são os funcionários da Prefeitura que foram lá e depositaram seu suor lá. Não é o caso, né? Não houve isso. Ok. Edson, você falou do Terminal 6, só para especificar para a população que está assistindo agora a entrevista coletiva, onde é que fica exatamente, onde vai ficar esse Terminal 6? O Terminal 6, ele fica na Avenida das Flores, né? Fica atendendo aquela área da cidade, que hoje onde não está tem expandindo, isso, né? é onde a gente está hoje expandindo e a gente não tem nada por lá, né? Não tem um terminal ainda, não tínhamos. Então, o prefeito Arthur determinou que a gente fizesse um estudo, fizesse todo o levantamento e que atendesse aquela área de expansão da cidade. As obras já iniciaram? Já iniciaram, a gente já está com a terraplanagem pronta, ou em andamento praticamente pronta. Iniciamos já o serviço de drenagem profunda, tá? Iniciamos também o muro digamos assim, de divisa ali do terreno para evitar o acesso de pessoas, né? Então a gente já está com a obra em andamento, sim. Falou nessa obra do Terminal 6, me recordou aqui, uma vez nós recebemos aqui um antigo secretário da parte da Seminf, em tempos atrás, ele citou a obra de um velódromo aqui na capital amazonense. Essa obra está em andamento? A obra está em andamento, né? Eu acredito... E onde fica também o velódromo? O velódromo fica ali no Conjunto Aruanã, ali próximo entre a Avenida Brasil e, digamos, ali a Estrada da Ponta Negra, ali passando Previsão de entrega para esse ano também do velódromo? Previsão de entrega para esse ano. Todas essas obras que a gente está citando, a previsão é de entrega este ano ainda. Várias frentes, né, em todas as zonas da cidade. Várias modalidades também, né? Velódromo é muito bom. E a gente tem acompanhado, como jornalistas, na rua, as obras da Seminf, né? E a gente sabe da força-tarefa, dos operários que estão ali. A gente queria saber como é que o senhor avalia, durante a sua gestão, né? E também o secretário, como é que avalia os trabalhos da Seminf nesse período, na gestão ali do prefeito Arthur Vigílio Neto, e se tem plano de obra daqui para frente ainda? E aí, Edson, vou aproveitar essa sua avaliação do trabalho
Para pedir também as considerações finais, estamos chegando ao final aqui do nosso tempo na entrevista coletiva. Agradecer desde já ao Jorge Guerreiro, também a sua presença, pedir para responder essa pergunta já também em forma de considerações finais aqui para a gente. Eu, como técnico, como engenheiro, avalio que a gente está incansavelmente, diuturnamente nas ruas. Tá? É um choque mesmo de obras que, digamos, Manaus precisava ou que nós podemos mostrar que temos potencial para fazer. Tá? Então, a ideia é que isso continue, que o legado fique, que atenda a população da melhor forma possível e que a população também compreenda. Infelizmente, a gente não faz tudo o que precisa, mas a gente faz tudo o que pode, tudo aquilo que a gente consegue fazer. Na tua opinião, pela complexidade, pelo retorno que vai ter a população, qual é o maior legado aí dessa gestão dentro da CEMINF? O maior legado é que a gente tem muito para fazer, mas que a gente consegue fazer, entendeu? Manaus é uma cidade densa, uma cidade que a gente precisa até ter um carinho a mais, nós moradores precisamos ter um carinho a mais com ela, mas que a gente tem condições sim de executar, de fazer e nós temos capacidade para isso acontecer. Edson Júnior, ele é engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui da capital amazonense, de Manaus. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na sede da TV Band, aqui na entrevista coletiva, e fique à vontade para retornar com mais informações. Todo o jornalismo está aberto aqui para as informações que são de muito interesse ao público. Agradeço, desejo uma boa noite a todos e espero ter trazido aqui, ter deixado um pouco de informação para todos que estão nos assistindo, né? Aquelas dúvidas e se precisar, como eu deixei o canal, é só procurar que a gente vai sempre atender a necessidade dentro daquilo que nós podemos fazer. Mais uma vez agradecer o Jorge Guerreiro e a você também que está aí em casa nos acompanhando em mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. No próximo domingo estaremos de volta aqui a partir das 6h30 da noite. Até lá!